Bem-vindo, pequeno investidor e pequena investidora. Aqui eu tenho te ensinado como que você consegue sair do absoluto zero até os R$ 1.000 mensais pingando na sua conta. E para isso, hoje, a gente vai falar de uma coisa muito importante, de um assunto que você definitivamente precisa conseguir dominar. Se você gosta de dividendos e se você quer ter aí uma renda recorrente pingando na sua conta, que é exatamente dominar sobre o assunto dividendos, como que as empresas pagam esses dividendos e também quando ela paga os dividendos. Você já deve ter ouvido falar, ou se você não ouviu, você com certeza vai ouvir sobre as chamadas Datacom, DataX, data de pagamento. São conceitos aí bem simples, mas que você precisa dominar e entender para que você consiga de fato receber aí os seus dividendos e saber quando você precisa comprar essas ações para ter o direito de receber e quando de fato você vai receber essa grana pingando na sua conta corrente aí da corretora, tá bom? Então, para você aí que está construindo ou ainda busca começar a construir um futuro financeiro melhor, você precisa sem dúvida entender primeiro o que é um dividendo, o que é um provento e como que você consegue de forma segura acelerar essa sua renda passiva e construir e receber mais dividendos todos os meses. Bom, primeiro, dividendo, ainda que o nome seja um pouco feio, ele é muito simples. Nada mais é do que uma parte do lucro de uma empresa que é distribuído aos sócios, aos acionistas. Então, para você poder conseguir de fato receber esses dividendos, você precisa deter ações de uma determinada empresa ou ainda ser dono de algumas cotas de fundos imobiliários para que você tenha direito a receber esse dinheiro. E os dividendos nada mais são, né, do que uma forma de você premiar e remunerar os investidores que acreditam naquele negócio, que acreditam naquela empresa. Afinal de contas, esses investidores, eles são sócios dessa empresa e eles, claro, se a empresa por algum motivo não for bem, eles vão ter parte do seu capital se desvalorizando. Então, eles têm um risco ali embutido por serem donos de uma parte dessa empresa. E se a empresa vai bem, se a empresa lucra, esses sócios precisam de alguma maneira receber uma premiação por compartilharem desse risco da empresa. Essa premiação, ela vem em forma de dividendos, beleza? E por que eu estou te falando isso? Porque no final das contas, sendo muito sincero, toda empresa ela busca o quê? Lucro. Ela busca, de alguma maneira, entregar lucro aos seus acionistas. Lucro esse que vai ser gerado a partir de um bom negócio, né? De bons negócios, boas escolhas, bons investimentos que essas empresas vão fazendo ao longo do tempo. E é muito importante você entender isso, porque no final das contas, o mercado de renda variável, o mercado de ações, quando a gente olha a cotação subindo e descendo, dia após dia, a gente precisa entender que, lógico, no curto prazo isso pode acontecer porque o mercado de ações ele é muito volátil e no curto prazo ele está muito suscetível a notícias, a especulação e tal. Mas no longo prazo, não. No longo prazo, o mercado de ações ele tende a ser muito mais racional. E as cotações dessas ações, as cotações dessas empresas, elas tendem a seguir o lucro que essa empresa gera ao longo do tempo. Então, uma empresa que consegue gerar lucros crescentes tende também ao longo do tempo a ver as suas cotações, as suas ações se valorizarem. Já uma empresa que tende a ver seus lucros ainda constantes ou até decrescentes, provavelmente vão ver as suas ações decrescendo. Vou dar 2 exemplos aqui, tá. Primeiro, se a gente pegar uma empresa, então, como a Cielo, por exemplo, era uma empresa que muitos e muitos anos atrás ela era dominante no mercado. Basicamente, todo mundo, todo estabelecimento que você ia e que você encontrava ali, quisesse pagar com cartão de crédito ou até cartão de débito, você ia encontrar uma maquininha e provavelmente essa maquininha era uma maquininha da Cielo. Agora, ao longo do tempo, a concorrência foi ficando muito forte nesse segmento de adquirência, que é o nome que a gente dá aí para esse segmento que trabalha com maquininhas de cartão. Pô, você começou a ver vários entrantes, então, maquininhas da rede, né, que é do Itaú, maquininhas como a Stone, que é uma grande concorrente, PagSeguro, a gente começou a ver várias empresas entrando nesse ramo. E ainda essas empresas começaram a entrar e diminuir cada vez mais as taxas que elas cobravam dos estabelecimentos, oferecer benefícios de financiamento, adiantar o pagamento para os comerciantes com taxas menores. Essa competição toda fez com que a Cielo tivesse que diminuir
as suas taxas e, eventualmente, conseguir colocar produtos mais acessíveis e competitivos. Isso daí diminuiu a receita da empresa. E, consequentemente, diminuindo a receita, a gente viu no final do resultado da empresa lucros menores, lucros diminuindo. E aí, se a gente olha depois a cotação da Cielo 2, 3 anos atrás para hoje, a gente vê todo esse reflexo de lucros menores da empresa basicamente refletido em cotação. A gente vê isso refletido em ações que se desvalorizaram ao longo do tempo. É claro que no meio do caminho a gente também teve uma pandemia, uma menor, uma menor negociação, né, menos negócios sendo feito entre clientes e lojas, porque a pandemia acabou impactando isso demais. E quando você compra até no e-commerce, você não usa essas empresas de adquirência, pelo menos não diretamente. E você também viu uma coisa, né, um dispositivo surgindo, um tal de Pix, que foi muito bem aceito pelos brasileiros e começou a ser muito usado. Então, as pessoas, o estabelecimento começou a receber muito dinheiro em Pix e não mais transacionar dinheiro através das maquininhas de débito ou de crédito. Isso tudo fez uma pressão muito grande para que empresas como a Cielo tivessem ainda mais as suas receitas, né, caindo e, por consequência, espremendo mais ainda as suas margens de lucro. Eu quero mostrar aqui para você, se você tiver aí no Instagram, eu também tô com essa live ao mesmo tempo simultânea lá no YouTube, aí você vai conseguir ver essa tela que eu vou compartilhar. Mas basicamente eu vou mostrar um exemplo do lucro da Taesa, o que aconteceu ao longo dos anos e a cotação da Taesa, para você ver como o lucro também segue muito, né? A cotação ela vai seguir muito o lucro que a empresa gerou, tá bom? Então, olha só para você ter uma ideia, tá? Esse daqui é um gráfico, então, que a gente consegue ver nessa linha verde mais claro, ao longo do tempo, desde 2012, o lucro da Taesa crescente, constante e depois ainda crescente. Se a gente olhar a cotação, é lógico que ela vai ter um sobe e desce, normalmente muito mais volátil do que o lucro da empresa, né, no curto prazo, mas a tendência é que a cotação siga o lucro da empresa. Então, no caso de, por exemplo, uma Taesa, que nos últimos anos conseguiu alavancar e crescer muito os seus resultados e o seu lucro, a gente vê isso refletido nas ações também de forma crescente, vendo essas ações se valorizarem. Então, essa dinâmica que a gente encontra, ela é uma dinâmica muito comum no mercado e que no final é exatamente isso que o acionista busca. O acionista busca que a empresa gere mais lucro. E esse lucro, em algum momento, precisa vir ao acionista em forma de dividendos. Porque senão fica complicado, né? Senão a gente não vai ser remunerado, a gente não vai nunca receber esse lucro da empresa. Então, sim, nós acionistas esperamos sim receber dividendos em algum momento, tá? Porque essa é uma dúvida que eu recebo com alguma frequência no Instagram, no YouTube, que a galera às vezes pergunta assim: pô, Lucas, mas tem empresas que não pagam dividendos. Então, se o acionista quer dividendo e tem empresas que não pagam dividendo, por que as pessoas estão investindo nessa empresa? A resposta é muito simples. A empresa ela vai não distribuir tantos dividendos, basicamente porque ela deve estar reinvestindo no seu próprio negócio, para que esse negócio cresça. E que em dado momento esse negócio vai ser tão grande e tão dominante no mercado que a empresa vai se sentir confortável em pegar mais lucro e distribuir aos acionistas em forma de dividendo. Então, esses dividendos tendem a vir mais gordinhos, né? Mais cheios. Então, é isso que a gente espera para aquelas empresas que não estejam distribuindo dividendos nesse momento. A gente espera que a empresa esteja, então, não distribuindo para que no futuro ela consiga crescer mais o seu negócio, reinvestir mais nesse momento e lá no futuro gerar mais lucro e distribuir, de fato, esses dividendos que a gente espera e dividendos mais aí recheados, tá bom? Agora, existem sim algumas outras decisões que a empresa pode tomar para que não leve ela a distribuir dividendos. E aí você precisa então ficar atento e entender qual que é o momento que aquela empresa que você está investindo ou estudando sobre está passando. Porque em determinado momento a empresa pode reduzir a distribuição de dividendos para, quem sabe, conseguir diminuir dívida. Então, às vezes, ela pode ser uma empresa que está mais alavancada, que tomou mais dívida e ela quer diminuir o seu endividamento, que está mais rápido essa dívida, e aí, para isso, ela pode segurar um pouco mais desse lucro que ela gera para conseguir quitar ou acelerar, né, a redução desse endividamento, e aí lá na frente ela vai voltar a distribuir bons dividendos de forma mais segura, de forma mais sustentável. Isso acaba acontecendo quando normalmente a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país, está mais alta.
Porque quando essa taxa está mais alta, em outras palavras, todo mundo que tem dívida acaba tendo que pagar mais juros, inclusive as empresas. Então, se essa taxa está muito alta, as empresas elas começam a olhar e falar assim, putz, não vale a pena eu segurar e distribuir esse lucro em forma de dividendos, porque eu estou pagando um juros muito alto, então eu vou preferir acelerar a velocidade que eu quito essas dívidas para me livrar logo dessa dívida que me custa muito dinheiro, e aí lá na frente eu volto a distribuir dividendos melhores. Isso é muito comum de ver essa estratégia sendo executada pelas empresas, principalmente nos momentos que o juros está muito alto. Quando os juros estão mais baixos, aí normalmente a empresa prefere até tomar dívida, porque o negócio dela vai gerar mais dinheiro, que vai compensar esse dinheiro que ela vai gerar, poder pagar esse endividamento e ainda continuar reinvestindo no negócio, assim por diante. Agora você precisa prestar atenção se existe um cenário em que a empresa não distribui dividendos e que não é um cenário em que ela está crescendo, que é aquele cenário em que a empresa não está gerando lucro. Bom, se uma empresa não gera lucro, como é que ela vai distribuir dividendos? Né? Dividendo, a gente falou aqui no começo do vídeo, que dividendo é uma parte do lucro que a empresa gera. Se a empresa não gera lucro, como é que eu vou receber dividendo? Então, se a empresa não está gerando lucro e não está pagando dividendo, fique atento. Nesse caso, você não pode ter uma expectativa de que no futuro ela vai estar maior ainda e que ela vai distribuir mais dividendos lá na frente porque ela está crescendo. Não, ela não está. Ela está gerando prejuízo. É um ponto muito de atenção para você entender se esse prejuízo é momentâneo ou se esse prejuízo de fato venha a ser recorrente ao longo dos próximos anos, porque essa empresa está, quem sabe, apanhando da concorrência, está vendo o seu negócio de alguma maneira diminuir, não está conseguindo ser eficiente o suficiente para gerar grana. Então, se a empresa não distribui dividendos e gera lucro e não gera lucro, né, ou seja, ela gera prejuízo, esse é um cenário que você precisa ter muita atenção, porque dificilmente esse é um cenário bom para você que é acionista. É um cenário que não se sustenta no longo prazo, tá bom? Então, por que a gente está falando tanto de dividendo aqui? Que basicamente dividendo, e eu estou afirmando isso para você, eles são um excelente meio para que você saia aí do absoluto zero e você consiga chegar nos R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses. E aí você precisa dominar e entender que esse mecanismo de dividendo vai conseguir te possibilitar acelerar essa sua construção de renda passiva. E eu estou batendo tanto nessa tecla dos dividendos porque de verdade, investir em ações e fundos imobiliários é extremamente acessível. Se você já investe, você sabe o que eu estou falando. Se você ainda não investe, está querendo entrar nesse mercado, você vai entender que com pouco dinheiro você já consegue se tornar sócio de empresas ou ainda comprar cotas de fundos imobiliários. Você consegue aí com 5, R$ 10, às vezes até menos do que isso, conseguir comprar uma ação, até mais de uma ação, conseguir comprar uma cota de um fundo imobiliário. E você tendo uma cota de um fundo imobiliário ou uma ação, você automaticamente já se torna sócio daquele negócio. E você já tem direito a receber os dividendos que a empresa vai vir a distribuir no momento em que ela decidir que essa distribuição, que chegou a hora de fazer essa distribuição. Então, você tendo um único papel, né, um único ativo, uma única ação, você tem direito a receber sim dividendos, exatamente igual aquele grande investidor que tem centenas, milhares de ações. A única diferença é que, como você tem menos ações, você vai receber proporcionalmente um valor menor, mas o direito de receber é exatamente o mesmo. Isso te torna dono daquele negócio, igualzinho aqueles grandes investidores. E além disso, você conseguindo investir nessas ações, nesses negócios, né, se for ainda em diferentes negócios, isso vai te destravar um negócio muito bacana, que é receber dividendos, receber proventos ao longo dos meses e ainda ao longo dos dias dentro de um único mês. Como assim? Puta, não entendi, Lucas. Me explica melhor. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui prático, que é o meu exemplo, tá? Eu eu tenho um trabalho CLT, sou assalariado, e eu recebo por esse meu trabalho 2 vezes ao mês. Eu recebo todo dia 15 e todo dia 30, tá bom? Então, se você é assalariado, pode ser que você receba dessa mesma forma, pode ser que você também receba 2 vezes ao mês. Tem empresas que fazem dessa forma como a minha, como a que eu trabalho, mas tem empresas também que às vezes pagam o salário só uma única vez ao mês. Tá, mas vamos imaginar então o meu exemplo, tá bom? Eu recebo todos os dias 15 e dias 30. Mas esse é o salário que eu recebo do meu trabalho CLT. Porém, eu tenho investimentos, eu sou sócio de empresas, eu tenho cotas de fundos imobiliários
E esses caras me geram renda em dias que não necessariamente são os mesmos dia 15 e dia 30 que eu recebo o meu salário. Então isso quer dizer que ao longo do mês eu estou recebendo renda, eu estou recebendo como se fossem salários além do meu salário que eu recebo da minha própria empresa. Olha só, se liga nesse exemplo, tá? Esse exemplo é real, está acontecendo comigo agora no mês de julho. Então, dia 15 e dia 30 eu recebo o meu salário. Então, estamos agora no dia 13 de julho, então até esse momento eu não recebi nada no mês, tá? De salário. Porém, no dia 1, no dia 1º do mês, eu recebi dividendos do Itaú. O Itaú me pagou uma graninha. Então, na minha conta, no dia 1º caiu uma renda, que não era meu salário, mas caiu renda. No dia 7, eu também recebi um dinheiro que foi de um fundo imobiliário, o PVBI11, que é um fundo imobiliário de laje corporativa, não vou entrar no detalhe dele agora, mas ele paga ali mais ou menos todos os dias 7 de todos os meses, né, recorrentemente. Então, dia 7, eu também recebi como se fosse um salário. No dia 13, eu recebi mais um pouquinho, dia 13 que vem a ser hoje, caiu mais uma graninha na minha conta, mais uma renda. Olha só que louco, eu não recebi salário ainda, mas eu recebi renda no dia 1, no dia 7, no dia 13. Amanhã, dia 14, eu vou receber mais renda. Amanhã, a maioria dos meus fundos imobiliários pagam rendimentos no dia 14, então amanhã eu vou receber a maior parte dos meus rendimentos de fundos imobiliários. Até agora, até dia 14 eu não recebi salário, hein? Estou só falando agora de recebimentos através aí de investimentos em ações e fundos imobiliários que eu recebo. Dia 15, beleza, dia 15 eu recebo um pedaço do meu salário, ok, é uma renda aí do meu trabalho. Porém, em vez de eu esperar só até dia 30 para receber a outra parte do meu salário, no dia 18 eu já vou receber um pouco mais. Eu vou receber agora renda referente a outro fundo imobiliário que eu tenho em carteira, que é o IRDM11. Então, olha que loucura. Ainda que eu receba o meu salário só 2 vezes por mês, recebi renda no dia 1º, no dia 7, no dia 13, no dia 14, vou receber também no dia 18, e não para por aí. Dia 19 é dia de receber mais dinheiro. Dessa vez da empresa, da Ação Vivo, que é a empresa que eu tenho, sou acionista já há algum tempo, então dia 19 eu vou receber mais uma graninha da Vivo. E no final do mês, lá no dia 30, eu recebo a parte final do meu salário, referente ao mês de julho. Então, olha que doideira. Ainda que eu seja um assalariado, que eu recebo o meu salário 2 vezes ao mês, eu recebo renda, né, como se fossem outros tipos de salário de investimentos, que são, né, essas rendas nada mais são do que rendas provenientes aí dos dividendos que eu recebo, seja de ações ou de fundos imobiliários. Basicamente, toda semana do mês de julho eu vou receber algum dinheiro. Olha que legal, isso dá uma um conforto, né, uma tranquilidade muito grande. Porque a gente, primeiro, começa a ter rendas que não dependa única e exclusivamente do nosso salário, ou seja, não dependa das nossas horas trabalhadas, e ao mesmo tempo nos dá mais capacidade de aumentar os aportes, que é essa decisão que eu tomo, mas eventualmente, em algum momento, eu posso ter uma renda maior através desses dividendos para cobrir alguma conta que eu sinta necessidade. No começo do ano, quando a gente recebe mais contas, né? PTU, IPVA, seguro, aquela coisa toda, eu consigo ter aí uma outra fonte de renda que está sendo gerada para mim, que não depende das minhas horas trabalhadas e não depende única e exclusivamente do meu salário. Incrível, né? Isso é colocar os dividendos aí a seu favor. E aí, se nesse momento eu estou recebendo dividendos, né, em vários dias do mês, isso pode não necessariamente ser a sua realidade no momento. Se você está começando a investir agora, você precisa ter clareza de que, pô, você vai começar a investir comprando uma ação, comprando um fundo imobiliário, e esse fundo imobiliário eventualmente vai te pagar em um único dia no mês. Então, você não vai sair logo de cara recebendo vários dias diferentes as suas rendas. Você vai primeiro dar um passo, que é colocar essas ações, esses fundos imobiliários para trabalhar a seu favor e trabalhar por você. Então, você vai começar a receber, além do seu salário, mais um dia no mês. Depois, conforme seus aportes vão crescendo, você vai ter 2 dias no mês que você vai receber, além do seu salário, os seus rendimentos, 3, 4, 5 e assim por diante, até você chegar, quem sabe, no momento em que eu estou hoje, em receber 8 dias no mês, né, além dos meus salários, receber mais 8 dias no mês de dividendos e proventos provenientes aí de ações e fundos imobiliários, e quem sabe, ao longo do tempo, até aumentar ainda mais a frequência. Quem sabe a gente chega em um momento que a gente vai receber todo dia um pouquinho de dinheiro vindo aí de diferentes fontes de renda que a gente tem. Legal, né? Agora,
Até aqui tá muito bom, até aqui parece que a notícia é bem bacana. Só que você precisa, então, entender essa dinâmica de dividendos um pouco mais a fundo. E você precisa entender como é que funciona a dinâmica das datas de pagamento. Quando que eu preciso ter uma determinada ação na minha carteira para eu ter direito a receber esses dividendos? Quando que eventualmente eu vou receber? Qual que é a data? Qual que é a frequência que eu recebo? É importante você entender essa dinâmica, porque isso de verdade acaba confundindo alguns investidores e aí esses investidores acabam perdendo oportunidades de receber bons dividendos, ou ainda eles compram determinado ativo achando que vão ter direito a receber os dividendos e não recebem, depois ficam frustrados, ficam até achando que teve algum tipo de erro, pô, eu não recebi os dividendos, eu deveria ter recebido e tal. Então, eu vou te contar agora como é que funciona essa dinâmica das datas, e eu vou te contar também um pouquinho sobre um indicador muito importante, que é o indicador dividend yield, que é um indicador chave para você entender se determinada empresa paga bons dividendos ou não. Beleza? Tá pronto? Então pega aí o seu caderno e prepara para fazer algumas anotações, porque agora a gente vai entrar na parte mais importante desse vídeo até aqui, tá? Vamos começar falando sobre o dividend yield. Dividend yield é um indicador que de fato você precisa dominar, porque esse indicador ele é um excelente indicador para medir se uma determinada empresa está pagando muito dividendo ou não, e ainda para você comparar se os dividendos que aquela empresa está pagando é competitivo, é maior ou é menor do que as empresas aí concorrentes de outros segmentos, tá bom? O dividend yield, ainda que o nome seja um pouco feio, ele é uma fórmula de cálculo bem simples. Nada mais é do que você pegar a soma de todos os rendimentos, todos os dividendos que uma determinada ação ou fundo imobiliário pagou nos últimos 12 meses e dividir esse valor pelo preço que aquela ação está sendo negociada. Então, se você, vamos dar um exemplo aqui, tá? Eu sou investidor da Ambev e vamos supor que a Ambev tenha pago por ação nos últimos 12 meses R$ 2 de dividendo, tá bom? Se a ação da Ambev nesse momento estiver sendo negociada a, por exemplo, R$ 10, eu vou pegar então R$ 2 que ela pagou por ação nos últimos 12 meses, dividir por R$ 10, que é o preço que aquela ação está sendo negociada nesse momento, e essa conta vai me dizer qual que é o dividend yield. Então, nesse exemplo teórico que eu estou te dando, o dividend yield seria de 20%. Então, todo investidor aí que eventualmente quisesse comprar essa ação nesse momento, se a Ambev continuasse pagando os dividendos que ela pagou nos últimos 12 meses, ele teria um dividend yield de 20%. Esse número ele é bacana porque você consegue entender e comparar se esse dividendo é atrativo ou não, se as empresas concorrentes estão pagando mais ou menos do que dividendos do que aquela empresa que você está analisando, e também para você ter como uma referência se aquela empresa é uma empresa considerada como uma empresa boa pagadora de dividendos. Eu, particularmente, gosto de usar como uma referência um dividend yield acima de 6%. Então, um dividend yield acima de 6% eu já considero como um dividend yield bem interessante. É um dividend yield bem acima da média do que as empresas da Bolsa de Valores aqui no Brasil pagam, tá? Para você ter uma ideia, a média de dividend yield que uma empresa na Bolsa paga não chega a 3%. Então, quando a gente fala de encontra uma empresa com dividend yield de 6%, sim, você pode considerar que é uma empresa pagadora de dividendos. E se você conseguir olhar no histórico, nos últimos anos dessa empresa, se de fato ela conseguiu se manter uma pagadora em patamares ali próximos de 6% até maior, aí você consegue ter uma segurança ainda maior de que essa empresa é uma empresa pagadora de dividendos. Eu estou te falando isso porque existem empresas, principalmente aquelas empresas que têm o seu negócio muito cíclico, que em dado momento ela vende muito e depois ela acaba vendendo menos no ano seguinte porque o mercado não está positivo para ela. Essas empresas muito cíclicas, elas acabam em dados momentos distribuindo dividendos muito altos em algum período curto e depois esses dividendos caem bruscamente. Às vezes até ela passa o ano sem distribuir dividendo. Empresas normalmente cíclicas são aquelas empresas que a gente chama de empresas de commodity. Quer alguns exemplos aqui? Por exemplo, Klabin, Suzano, Vale, Petrobras, são essas empresas que em determinado momento elas pagam muito dividendo porque o mercado está muito positivo e aí em outros momentos elas ficam alguns anos sem pagar. Essas empresas, elas não são consideradas empresas boas pagadoras de dividendos, porque elas não conseguem manter uma constância, elas não conseguem manter uma recorrência nessa distribuição de dividendos, tá bom? Isso não quer dizer que sejam investimentos ruins ou bons, não é isso que eu estou dizendo. Só estou te dizendo que se você está buscando uma empresa boa pagadora de dividendos, você espera que essa empresa pague dividendos
recorrentemente, que essa empresa tem aí, ao longo dos anos, uma distribuição relativamente previsível. E essas empresas mais cíclicas, por mais que elas paguem bons dividendos em dado momento, a gente não pode considerar elas como uma empresa recorrente, né? Uma empresa com dividendos aí recorrentes e constantes, tá bom? Beleza. Entendido agora sobre o que é dividendo, a gente já falou que dividendo é uma parte da distribuição do lucro das empresas, então, portanto, a empresa precisa gerar lucro. A gente também, eu já te expliquei um pouquinho aqui sobre o que é dividend yield, como que você interpreta, calcula e entende esse indicador fundamentalista de dividend yield. Agora você precisa entender, então, o que é data com, data ex e data pagamento. Porque essas são as datas que vai reger, de fato, se você vai ter direito ou não a receber proventos de uma determinada empresa, tá bom? Então, para isso, eu quero te mostrar um exemplo prático aqui. E aí, antes de eu entrar nesse exemplo, claro, eu quero só te contar um pouco conceitualmente do que é isso. Primeiro, vamos lá, tá? Data com. Ó, quando eu comecei a investir, fazer um parênteses aqui, quando eu comecei a investir, eu lia sobre Datacom e eu falava, meu, o que é Datacom, né? O que a galera escreve Datacom? Eu achava que Datacom era tipo data com alguma coisa. Data com felicidade, data com alegria de receber. Tipo, eu ficava, meu, o que é Datacom? Então, sim, Datacom é um termo, tá? É um termo esquisito, mas ele realmente é esse, Datacom. Por quê? A Datacom é a data que a empresa estipula que os investidores detentores daquela ação ou daquela cota do fundo imobiliário terão direito a receber os seus proventos, os seus dividendos lá na frente. Então, a Datacom não é a data que você recebe o dividendo. A Datacom é a data que você precisa ter a ação para que você de fato tenha direito a receber esses dividendos em algum outro dia que a empresa vai determinar e vai te contar depois, tá? Beleza. Depois, passada a Datacom, então é o dia que você precisa ter essas ações, no dia seguinte, no dia útil seguinte, acontece a chamada data X. Data X é a data em que quem comprar aquelas ações na data X não terão mais direito a receber os dividendos. Pelo menos não aqueles, né, que tiveram essa data com no dia anterior. Por que isso acontece? Porque na data X existe um ajuste na cotação da ação versus o dividendo que a empresa falou que vai pagar. Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo, você vai entender. Então, se você quiser receber dividendo de uma determinada ação, você precisa ter a ação na data com. Na data seguinte, no dia seguinte, desde que seja um dia útil, acontece a chamada data X. Naquele dia, se você quiser vender as suas ações, você pode, não tem problema nenhum. Você ainda assim terá direito e receberá os dividendos que a empresa divulgou, mesmo que ela vá pagar daqui um mês, 2 meses, 3 meses, não tem problema. Porque no dia da Datacom você possuía essas ações na sua carteira de investimentos. Presta atenção, você precisa possuir as ações até o final do dia da Datacom. Isso quer dizer o seguinte: se a Datacom é, por exemplo, dia 13 de julho, você precisa ter as ações até as 23 horas e 59 minutos do final do dia 13 de julho, nesse exemplo que eu estou dando. Não adianta você vender no dia 13. Se você vender no dia 13, você não vai receber o dividendo. Você só pode vender a partir do dia seguinte. Então, no nosso caso aqui, seria a partir de amanhã, do dia 14. Aí sim você poderia vender, que mesmo assim você ainda teria direito a receber os dividendos, tá bom? E depois tem uma terceira e última data muito importante, que é finalmente a data de pagamento, que é a data em que esses dividendos vão ser creditados na sua conta corrente da sua corretora, tá bom? Essa data pagamento é uma data que a empresa escolhe. Então, ela pode ser em breve, pode ser daqui um mês, 2 meses, daqui um ano. A empresa divulga isso na hora que ela conta para o mercado e para os acionistas que ela vai pagar dividendos, tá bom? Eu vou dar aqui agora, então, um exemplo bem didático para você entender. Se você tiver no Instagram e quiser ir para o YouTube, o link está na bio, você vai ver esse exemplo que eu estou compartilhando na tela, tá? Mas vamos lá. Vamos pegar uma empresa, vamos supor que essa empresa divulgou que no dia 4 de julho seria a data com dela, tá? Essa empresa divulgou que ela vai pagar R$ 1 de dividendo por ação e que a cotação dessa empresa no dia 4 de julho terminou sendo negociada aí a R$ 10. Então, aqueles investidores, aqueles acionistas que detinham a ação dessa empresa no dia 4 de julho,
ao final do dia 4 de julho, terão direito a receber R$ 1 de dividendo em algum momento que a gente vai falar sobre, beleza? Isso é a Datacom. O que vai acontecer então no dia seguinte a esse dia 4 de julho? No dia 5 de julho, acontece a chamada DataX. A DataX é o dia em que você vai ver a cotação dessa empresa, a cotação dessa ação, sendo subtraída do valor do dividendo. Então, se a cotação no dia da Datacom, que foi o dia anterior, terminou sendo negociada a R$ 10, e essa empresa divulgou que vai pagar R$ 1 por ação de dividendo, no início do pregão do dia seguinte, ou seja, no início do pregão do dia 5 de julho, na data X, essa ação vai ser negociada em R$ 10, vai abrir a sua negociação em R$ 10 menos R$ 1 de dividendo. Então ela vai abrir sendo negociada a R$ 9. Por isso que ela chama data X, é a data X dividendos. Entendeu? E aí, a partir do dia 5 de julho, nesse nosso exemplo, você já poderia vender, se você quisesse, as ações, que você ainda assim teria direito de receber os dividendos. Quando que eu vou receber os dividendos? Nesse exemplo que eu estou dando, a empresa divulgou que ela vai pagar esses dividendos no dia 14 de julho. Dia 14 de julho vai ser a chamada data de pagamento, tá bom? Então lá no dia 14 de julho você pode olhar na sua conta da corretora que quando você começar a abrir o mercado ali, vai ter R$ 1 por ação a mais. Nesse nosso exemplo aqui, em que a empresa distribuiu R$ 1. Cara, essa é a dinâmica de Datacom, DataX e data pagamento. Não tem muito segredo. Você precisa entender essas datas para que você eventualmente não perca um dividendo à toa. E você também precisa entender para que você não faça besteira na hora de investir. A gente vai falar sobre essa besteira, tá? Porque tem uma galera que acaba fazendo isso. Que seria essa besteira que eu estou querendo te dizer? Eu, de verdade, vejo muita gente me perguntando assim, né? Eu posto todos os dias no Instagram as altas, as baixas do dia e quais as próximas Datacom que a gente tem no mercado aí na Bolsa de Valores do Brasil. E eu vejo uma galera que vira e mexe me manda um direct falando assim, se eu então comprar a ação no dia X, eu vou ter direito a receber? E aí eu falo sim, se você comprar a ação nesse dia, né? Esse dia for antes da Datacom, você lá na Datacom, se tiver essa ação, você vai ter direito a receber. E aí eu claramente vejo que a pessoa está fazendo isso porque ela quer comprar a ação para receber o dividendo e depois ela quer vender a ação. Ela nem sabe o que a empresa está fazendo. Ela não sabe nem o que essa empresa faz. Ela não sabe como é que essa empresa ganha dinheiro, ela não sabe se essa empresa está saudável financeiramente ou não, ela não sabe nada disso. Mas ela viu que a Datacom da empresa está chegando, ela quer comprar para receber o dividendo e depois ela pega e vende. Cara, isso é a maior besteira que você pode fazer. Olha só que loucura. Se eu compro uma ação, que eu nem sei o que essa empresa faz, nem sei como essa empresa ganha dinheiro, não sei nem se essa empresa é boa, muito menos eu sei se aquele dividendo que ela está passando, que ela está distribuindo é sustentável. Mas eu vou lá e compro essa ação, tá bom? No dia seguinte, no dia da data X, a cotação que eu paguei ontem vai ser descontada do dividendo. Então, se eu paguei R$ 10 na ação, essa ação vai pagar R$ 1 essa empresa vai pagar R$ 1 por ação de dividendo. E no dia seguinte, essa ação vai abrir sendo negociada a R$ 9, eu continuo com o mesmo dinheiro, né? Eu paguei 10. No dia seguinte, a minha ação vale 9, mais R$ 1 de dividendo, eu continuo tendo R$ 10. Estou trocando 6 por meia dúzia. Só que com um complicômetro. Eu só vou receber esse R$ 1 de dividendo daqui sei lá quantos dias, semanas, meses, até anos. Então, eu estou colocando um tanto de dinheiro, sendo que no dia seguinte esse meu dinheiro vai valer menos, e a outra parte que me completa para ter esse mesmo tanto que eu investi, eu vou receber lá na frente. Pode ser que lá na frente a cotação não esteja mais valendo R$ 9, esteja valendo R$ 6. E aí? Então, quando eu somar R$ 6 mais um de dividendo, eu tenho 7. Tá bom, mas eu paguei 10 na Datacom. Estou perdendo dinheiro. É besteira fazer isso. Não faça, não compre uma ação de uma empresa qualquer só porque chegou a Datacom e você quer receber os dividendos disso. Porque você está colocando o seu capital em uma ação cujo dia seguinte vai estar valendo menos e o resto que completa esse dinheiro você vai receber lá na frente. E você não sabe, você não consegue saber como que o mercado vai estar lá na frente.
Você não consegue saber se o mercado vai ter valorizado aquela ação e aí beleza, você fez um bom negócio, ou se não, se o mercado vai ter desvalorizado aquela ação e no final você perdeu dinheiro porque você pagou mais caro. Entendeu? Não faça isso. Ah, Lucas, mas eu quero comprar a ação na Datacom porque eu já estou avaliando uma determinada empresa, eu conheço esse negócio, já é uma empresa que está no meu radar, é uma empresa que está sendo negociada a bons preços, ou seja, ela está aí com preço baixo, está descontada, e eu já quero comprar essa, eu estou de olho nessa empresa, eu já queria comprar ela mesmo. E aí agora a empresa vai pagar dividendos e a Datacom está próxima. Vale a pena? Bom, então nesse caso sim, vale a pena, porque você domina a empresa, você domina como a empresa lucra, você já queria colocar essa empresa na sua carteira, você já minimamente sabe se essa empresa está com um preço bom, se está com um preço barato, né? Se vale a pena fazer aquela compra no momento ou não. E aí, além disso, a empresa ainda vai pagar um dividendo, beleza? Então vale a pena você comprar na Datacom, você já vai receber um dividendo lá na frente e já começa a surfar essa onda aí da bola de neve desde o começo. Então, nesse caso, vale a pena. Agora, comprar qualquer ação por comprar só porque é Datacom, putz, por favor, não faça isso, pequeno investidor. Se você fizer isso, de verdade, você está fazendo uma grande besteira. Você está perdendo tempo ficar procurando essas empresas que têm a Datacom próxima. Você vai ter que entrar no home broker, mandar a ordem de compra, vai ficar pagando eventualmente alguma taxa de corretagem, emolumentos aí da B3, da Bolsa de Valores, que isso todo mundo paga. Você vai colocar o seu dinheiro em risco, porque você vai ter o desconto no dia da DataX, na cotação que você pagou no dia anterior, e você só vai receber o dividendo lá na frente. É besteira, não faça, tá bom? Show de bola, tá? Ó, só para você ter uma ideia, tá? Eu tenho duas empresas, tenho duas ações na minha carteira que eu fico meio revoltado, fiquei meio revoltado com elas quando eu comprei elas no começo. Por quê? São duas empresas que eu considero que são empresas pagadoras de dividendos, são boas empresas pagadoras de dividendos, elas têm recorrência, tem tudo aquilo que a gente busca, né? A empresa é sólida, a empresa tem uma saúde no seu caixa, né? Uma saúde financeira muito boa, dá lucro, é resiliente, mas essas duas empresas que eu tenho em carteira, elas demoram muito para pagar dividendo. Já já te conto quais são, tá? Mas basicamente elas colocam a Datacom agora em julho de 2022, ela vai pagar em julho de 2023. Então, meu, você fica um ano esperando para receber aqueles dividendos. Tudo bem, depois, né, que você já está com essas ações há algum tempo na sua carteira, essa dinâmica fica mais tranquila. Porque como ela sempre demora para pagar, você começa, chega uma hora que você está recebendo dividendo lá de trás, e aí uma hora você começa a receber dividendo toda hora da empresa. Mas o primeiro ano é meio chato, porque você demora um ano tendo que segurar aquelas ações, a empresa divulgando vários dividendos, várias datacons de dividendo, só que você ainda não recebe, você vai demorar um pouquinho para começar a receber. Um caso da minha carteira que é assim é a Vivo. A Vivo normalmente demora pelo menos 6 meses para pagar os dividendos. E o outro caso é a Sanepar. Não sei se você tem alguma dessas empresas na carteira, se você tiver, você sabe bem o que eu estou falando. Essas empresas divulgam a Datacom, passa a Datacom, você passa a ter direito a receber os dividendos, mas elas vão te pagar, sei lá, 6 meses, um ano lá na frente. Por exemplo, os dividendos da Vivo, que eu vou receber agora no mês de julho, são dividendos que a Datacom foi em julho do ano passado, em julho de 2021. Muito doido, né? Então, os dividendos que eu vou receber agora nesse mês, para eu poder receber, ter direito a receber eles, eu tinha que ter tido as ações lá em julho do ano passado. Às vezes a gente fica meio bravo, mas é assim que funciona a dinâmica de algumas empresas e tá tudo bem. No começo fica um pouco chato, mas depois entra num fluxo super bacana que a cada 3, 4 meses essas empresas já pagam dividendos, você fica recebendo aí pingando todos os meses essa graninha, tá bom? Então, os dividendos, eu quero que você saia daqui hoje tendo clareza que os dividendos são parte fundamental para que você consiga construir outras formas de renda para você. Para que você não fique dependendo só do seu salário, só do seu trabalho. São formas muito bacanas de você conseguir criar rendas ao longo dos meses e também dentro do próprio mês ao longo dos dias. Que nem eu dei no exemplo. Pô, eu recebi dividendo no dia 1º desse mês, no dia 7, no dia 8, no dia 13, no dia 14, vou receber dividendo no dia 19, fora os 2 dias de salário que eu recebo no dia 15, no dia 30. Olha isso, toda semana tem algum tipo de renda pingando na minha conta. Muito legal, isso dá uma tranquilidade muito boa para nós aí, pequenos investidores, que a gente tá, para quem está buscando uma independência financeira lá na frente, uma tranquilidade financeira maior, tá bom? E além disso, você, claro, consegue ainda aproveitar todo o benefício do longo prazo.
todo o benefício do tempo. Porque nesse tempo você vai, obviamente, vendo o seu patrimônio crescer. Se você fez bem o seu dever de casa, o seu trabalho de escolher boas ações, boas empresas, essas empresas ao longo do tempo vão se desenvolver, essas empresas ao longo do tempo vão crescer os seus negócios, vão gerar mais lucro, e você, sendo sócio dessas empresas, vai começar a receber dividendos maiores, vai começar a ver a cotação dessas empresas se valorizar. Então, além dos seus dividendos crescerem, você também vai ver o seu patrimônio crescer através aí dessas ações que você é dono, tá bom? Espero que eu tenha conseguido no dia de hoje te dar clareza sobre esse tema de dividendos, que você tenha domínio agora sobre as datas super importantes que você precisa entender para conseguir receber os seus dividendos e quando que você vai receber, para que dessa forma você consiga chegar nos R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses. Beleza? Por hoje é só, pequeno investidor. Bom descanso, até a próxima.